Se você é médico ou profissional de saúde e está insatisfeito ou insatisfeita com o que você cobra nas suas consultas ou que você recebe do plano, algo do tipo, você precisa ouvir essa história. Eu vou me apresentar aqui primeiro. Eu sou Marcelo Guernieri, eu sou mentor e estrategista de negócios digitais e de marketing digital e tenho uma mentoria para profissionais de saúde, onde tem muitos médicos lá. E eu sou casado com uma médica infectologista, que eu vou colocar aqui 2 vídeos curtos que são de uma mentorada minha lá na mentoria MCD Master, ela é médica, e da minha esposa também, para explicar o que está acontecendo. Mas eu vou falar primeiro aqui o que está acontecendo. A minha esposa trabalha num hospital top no Rio de Janeiro. É como se fosse o Albert Einstein no Rio de Janeiro. E ela também trabalha numa policlínica, onde lá o valor da consulta é o valor pago do plano de saúde. E apesar de ser mais alto do que a média dos planos de saúde de classe média no Rio de Janeiro, ele paga muito pouco. Eu não tenho certeza sobre o valor lá, mas é menos de R$80 por consulta. E de especialidade. E acontece que eu sou casado com ela atualmente há um pouco mais de 6 anos. E desde então, eu trabalho há 25 anos com isso. Então, desde que eu a conheci, eu já falava, vamos mudar a sua realidade, é possível cobrar mais nas suas consultas, com mais qualidade. E ela já tinha ainda o exemplo do hospital de alto nível ali, né, de high ticket que ela já trabalhava, mas ela ficava na retranca, falava, não, sabe que você não manja desse mercado, você acha que é fácil mudar e tal, e aquilo foi se arrastando e tal. Acontece que nos últimos 3 anos eu me envolvi com mentoria para profissionais de saúde também. E aí, eu como mentor, né? E há pouco mais de 6 meses, eu criei uma mentoria junto com o Dr. Flávio Pediatra. Depois do vídeo, procura aí no Instagram, Flávio Pediatra, para você ver o tamanho do perfil que ele tem. E o Flávio, ele é médico e ele tem um método para crescimento digital. E nós nos associamos para criar uma mentoria para profissionais de saúde que quisessem crescer no digital. Mas a minha parte na mentoria, ela fala sobre estratégia, mentalidade, ela fala sobre evolução de preço, barreiras psicológicas de preço. E em breve, inclusive, eu vou ter um módulo específico que é da mentoria, que é específico para barreiras psicológicas de preço, para as pessoas pararem de cobrar pouco pela consulta. E lá eu incentivo as pessoas, os meus mentorados, a aumentarem o preço, a terem um preço mais justo das suas consultas, dos seus procedimentos. E a minha esposa, vendo isso, mesmo eu já tendo atendido nesses últimos 25 anos mais de 10 casos, eu tenho muito cliente da área de saúde, mas nesses 25 anos, pessoalmente, eu fiz consultoria e mentoria individual para médicos, mais de 10 médicos, que precisavam aumentar o valor da consulta. E aí o que aconteceu? Ela não dava crédito para isso, porque como ela diz, e você vai ver no videozinho rápido dela daqui a pouco, como ela diz, santo de casa não faz milagre. Então ela me ouvia, mas não levava muito a sério. Então quando eu comecei a ter algum resultado com os mentorados dessa turma de saúde, que ela percebeu, ela vê eu comentando, eu falo dos casos que estão acontecendo, ela percebeu que as pessoas estavam entrando em ação e a coisa estava funcionando. Quando ela viu que alguns mentorados tinham aumentado o valor da consulta deles e continuaram faturando, não perderam pacientes, né?
ou no caso que quando não são médicos, não perderam clientes também, ela começou, opa, isso funciona. E aí ela decidiu, em algum momento, né, o universo todo se encaixou aí para que ela decidisse me levar a sério. E aí ela fez uma tarde, às quintas-feiras, hoje é uma quinta-feira, ela fez uma tarde de quinta-feira para ela fazer um atendimento paralelo ao que ela tem lá do hospital dela, do hospital onde ela é coordenadora do CCIH, né, da infectologia, e da policlínica. Não, ela não deixou a policlínica ou o hospital. E aí ela fez uma tarde por semana, às quintas-feiras, para atender novos pacientes que sejam particulares, cobrando, neste caso, atualmente, em agosto de 2022, R$600 o valor da consulta. Eu ainda quero que ela dobre este valor da consulta. Mas, para começar, R$600 foi o valor que eu consegui negociar para que ela começasse. E ela, com muita insegurança, alugou uma clínica por uma tarde, por um período de um dia por semana, para que ela fizesse isso. A clínica custa R$1.800 por mês para ela conseguir usar isso. É uma clínica boa, no Leblon. E aí, com boa estrutura e tal. E aí ela precisaria, então, 3 pacientes pagantes para poder fazer isso funcionar, certo? Então agora eu vou colocar o vídeo dela. E aí, quando ela fez o vídeo, eu passei o vídeo na minha mentoria para incentivar as pessoas. E aí eu recebi um vídeo de resposta para ela, pedindo, olha, encaminha para sua esposa. Eu vou colocar os 2 vídeos na sequência, é 1 minutinho de cada um. E depois eu vou explicar o que está acontecendo. Oi, eu vim fazer esse vídeo em agradecimento por tudo que o Marcelo tem me ensinado nesses últimos meses. Apesar da gente já estar junto há 6 anos, ele sempre vinha falando que eu podia melhorar meus resultados no consultório, que eu andava muito cansada, que eu podia trabalhar menos e ganhar pelo menos a mesma coisa ou mais. E, enfim, santo de casa não faz milagre, eu não sei, eu prestava atenção, mas achava que era porque ele não conhecia o meu negócio, que não, o médico é diferente, ele não entende. E aí, à medida que veio acontecendo a mentoria, eu acabo ouvindo muita coisa e, de repente, veio o clique. E a gente decidiu fazer a experiência. E depois de um mês de consultório, começando e tendo o meu consultório, com um preço justo, sem correria, eu hoje estou na primeira semana do 2º mês e eu já bati a meta de agosto. Ou seja, se eu atender os pacientes hoje e não atender mais ninguém no mês, eu já recuperei o dinheiro que eu investi. E isso é muito especial, é um crescente, eu estou adorando o consultório novo, eu atendo todo mundo com calma, eu tenho tempo de estudar, eu tenho tempo de fazer o meu conteúdo. E é uma experiência que eu fico assim pensando que se eu tivesse começado isso há 6 anos atrás, hoje em dia isso ia estar muito diferente. Mas o importante é ter dado o primeiro passo. Oi Renata, boa tarde, tudo bem? Eu sou Júlia, sou obstetra aqui em Brasília e sou mentorada aí do Marcelo. E ao ver o seu exemplo, né, o Marcelo fala muito de você e menciona muito o seu exemplo na mentoria. Eu resolvi partir para essa também. Eu atendo numa clínica que é vinculada a uma maternidade aqui em Brasília, que aceita todos os convênios. E aí depois de iniciar a mentoria e perceber que eu estava recebendo entre R$36 e no máximo R$400 num procedimento cirúrgico, né, num parto, numa laqueadura, eu resolvi encarar e também passei por um consultório, estou sublocando o consultório de uma colega e fiquei meio desesperada porque eu não estava com esse dinheiro para investir agora, mas o pessoal da mentoria deu a maior força, o Marcelo, o Dr. Flávio, e pensando no teu exemplo, eu resolvi seguir também. E só para te falar que eu comecei segunda passada eu não tinha nenhuma paciente agendada,
E na próxima segunda eu já tenho uma paciente agendada e estou muito feliz, muito bom ter o exemplo. E valeu aí pelo vídeo. E emocionante, né? Eu fiquei até emocionado aqui quando eu vi o depoimento da Júlia, da doutora Júlia, que me autorizou a fazer esse vídeo aqui e incluir o vídeo dela. Mas antes de você ver o resto do vídeo, que é muito importante, que eu fundamento tudo que está acontecendo e como você pode também melhorar a sua situação, né? Se você é a pessoa, o profissional de saúde que precisa ser mais valorizado e tal, trabalhar menos, ganhar mais. E é sem ser antiético, sem ser carniceiro, tá? Sem ser marqueteiro, porque eu não sei por que falam que isso é ruim, mas porque eu trabalho com marketing e não entendo, né? Mas, ok, algumas pessoas veem marqueteiro como uma conotação ruim. Mas enquanto eu gravava esse vídeo, eu perguntei se podia usar o vídeo para o pessoal lá da mentoria, e mais uma médica enviou outro depoimento que também é super legal. Então eu vou colocar ele na sequência e depois eu fundamento tudo aqui. Fica aí, esse vídeo é importante, a não ser que você não queira crescer, a não ser que você não seja profissional de saúde, que já esteja tudo certo, que você já esteja satisfeito com a sua retirada, o seu trabalho aí. Se você está feliz com isso, eu não entendi nem porque você chegou até aqui. Então, pessoal, eu vim compartilhar com vocês a minha história também. Quando eu conversei com o Marcelo sobre a mentoria, eu queria fazer um planejamento de carreira, porque a sensação que eu tinha é que eu estava estagnada e que eu não sabia mais como crescer. Porque eu já trabalho só com particular e eu não sabia mais o que fazer para conseguir preencher mais um horário da minha agenda. E eu queria diminuir as minhas idas para o Rio de Janeiro, então eu precisava de pelo menos mais um turno e meio para compensar o financeiro que eu ia perder lá do Rio, quando eu migrasse mais para cá, para Curitiba. Então aqui eu já trabalhava 3 turnos, né? E eu precisava mais 3 turnos. E aí eu comecei a investir no Instagram com tudo que eu aprendi com vocês. E eu tinha aquele complexo de, mas tem tanto alergista fazendo isso, ninguém vai dar bola para mim. Mas eu descobri que as pessoas que estão ali para me seguir, elas estão ali para ver como eu falo. Pode ter um outro alergista falando sobre o mesmo assunto, mas eles querem ver como eu falo. E quando eu aprendi isso, parece que assim, o negócio evoluiu muito. Eu abro caixinha de pergunta todo dia e eu tenho tido retorno, sabe? Eu consegui agora preencher esses 3 turnos e foi muito rápido, porque tem 1 mês e meio de mentoria, né? 2 meses. Então, eu tive o retorno financeiro, estou tendo retorno financeiro. E aí, semana passada, eu me vi muito cansada, quase beirando a exaustão. Aí eu resolvi aumentar o valor da minha consulta. Falei, pronto, se eu já tenho 6 turnos preenchidos, agora eu vou aumentar o valor. E eu aumentei. E ontem foi o primeiro dia do meu novo valor e o consultório estava normal. E amanhã vai ser meu 2º dia e também tá todo cheio, não tenho mais horário. Então, assim, me faltou confiança nesses últimos 6 anos. Eu consegui adquirir em 2 meses de mentoria. Então, eu vi uma evolução muito grande, assim, não só como a minha pessoa no Instagram, mas também no meu financeiro. Então, eu só tenho a agradecer ao Flávio, ao Guarnieri e a todos vocês, né, que compartilham tudo aqui. E o que está acontecendo? O que eu fiz para a Renata? Eu coloquei o valor de R$500 por mês em anúncios específicos para momento de compra, né, para momento de marcação de consulta no Google Ads e alguma coisa no Instagram também. E ela está recebendo pacientes hoje, só hoje, ela marcou 4. No começo não foi isso. No primeiro mês, ela marcou 1 ou 2 consultas só. Então ela levou prejuízo, né? O valor que ela tinha gasto com publicidade, que não chegou a R$500 no primeiro mês, e com o aluguel, foi prejuízo. Agora esse mês, hoje dia 4, ela já pagou todo o investimento. Então, na primeira semana de agosto, ela já tem tudo pago. Todo o investimento que ela tem, e já tem consultas marcadas futuras. Isso faz com que o conjunto de anúncios que ela fez e o aluguel seja algo que seja possível. E aí, daqui para frente é só lucro. E ainda tem uma outra questão.
conforme for os pacientes de infectologia, né, eles precisam voltar. Então, se você está numa especialidade que a pessoa tem que voltar mais vezes, ela tem um lifetime value. Eu tenho um vídeo só falando sobre o que é o LTV, Lifetime Value, que é quanto o consumidor compra de você durante o tempo de vida, de relacionamento que ele tem contigo. Se ele não fizer mais nada, não indicar para outras pessoas e tal, só continuar comprando com você. Então, na infectologia tem muito caso de emergência ou casos pontuais específicos, mas tem muito tratamento contínuo, né? Por exemplo, com HIV, que tem continuidade, né? E a pessoa continua marcando consultas com você a cada 2, 3 meses. Então, tem muito disso também em pediatria, obstetricia, né? Assim que fala, ginecologia e etc. Então, quando você compra o seu cliente, né? O custo de aquisição de cliente, ele é usado para se diluir nisso aí. Imagina que, eu não sei o valor, eu não levantei aqui para ver, mas é muito menos do que isso. Imagina que ela esteja pagando R$15 para cada clique que se converta. Ela pagou R$15 para conseguir um paciente de R$600. Claro, tem imposto envolvido e tudo mais. E, claro, ela não vai receber exatamente os R$600 limpinhos, né? Mas ela gastou 15 e recebeu 600. Então, para um paciente, né? E esse paciente vai voltar. Quando ele volta no mês seguinte, sei lá, 2 meses depois que seja, ou 3 meses depois que seja, dependendo do caso, ele gasta novamente R$600, mas ela não gasta mais para que esse paciente tenha o retorno. Então, isso vai começar a se multiplicar em ondas. E aí as ondas começam a funcionar. Pelas minhas contas, ela vai conseguir ter isso em 3 ou 4 meses. E aí eu quero que você me diga se não vale a pena você sentar em mesas que as pessoas estejam com um olhar para isso, preocupadas em fazer esse tipo de coisa funcionar. Esses depoimentos foram espontâneos. E quando eu perguntei para a Júlia se eu podia usar o vídeo, ela até falou, se você quiser eu gravo um melhor, eu estou meio descabelado aqui. Eu falei, não, eu quero essa vibe. Essa, espontânea, do jeito que você falou ali na hora, tal. Então, esse tipo de coisa, você precisa participar. Se você não está vendo esse tipo de coisa acontecendo, esse é um lugar que acontece, na nossa mesa. Você tem que sentar em mesas onde as pessoas queiram crescer, onde elas estejam trabalhando com o mesmo objetivo e onde haja alguém que não fala só de teorias. Porque a minha esposa sabia que eu usava a minha prática e resultados dos meus clientes para fazer isso acontecer, mas ela não sabia dos detalhes. E aí, quando ela começou a ver mais próximo essa coisa da mentoria dos médicos, que aí acabava dos profissionais de saúde, não tem só médico lá, que aí ela acabava vendo mais próximo, o assunto interessava um pouco mais, ela acabou vendo esse conteúdo e aí se dobrou para fazer a coisa. E admitiu, devia ter feito isso antes. Se você não está fazendo isso, se você está insatisfeito com o seu valor da consulta, que não é justo, essa é a hora de parar de comer mosca e sentar nas mesas certas. Considere fazer uma aplicação da mentoria. Quando a pessoa faz a conta, né, atualmente a mentoria custa R$7.500. Ela ainda esse ano, ela vai a R$10.000. Porque ela está barata. E a pessoa pensa, nossa, mas é um investimento de R$7.500. E aí a minha pergunta é, R$7.500 por ciclo, né? 6 meses. A minha pergunta é, será que em 6 meses você não vai conseguir tirar uma ideia? Uma ideia. Para os casos de quem é médico, por exemplo, ou farmacêutico, que eu sei que é difícil ter se formado em farmácia ou em medicina, claro, outras também, né? Mas em medicina eu sei que é muito tempo e tal, e as pessoas estudam muito para conseguir se formar. Imagina se o cara é médico e, como a Júlia já me comentou uma vez, abre barriga de mulher para tirar uma pessoa lá de dentro, né, no parto. Se ela faz isso, será que ela não consegue em 6 meses, com 12 encontros, falando com pessoas que têm estratégia, mentalidade e preparo,
experiência. A minha experiência de 25 anos, a experiência do Flávio, não só de medicina, de campo de batalha com medicina, mas do crescimento digital que ele alcançou. Será que em 6 meses você não consegue tirar uma ideia que faça você lucrar mais R$ 7.500 em 6 meses? Às vezes, empatar esse valor, R$ 7.500 em 6 meses, mas no outro vira outra onda, né? Porque quando você tem alguma coisa, eu já fiz essa conta, R$ 125 que uma pessoa aumenta no valor da consulta dela, se ela continuar atendendo os mesmos pacientes, e ela, vamos dizer que ela cobre R$ 200 na consulta particular dela, que é barato. Se ela passar a cobrar R$ 325, que é mais de 50% de aumento, ela vai cobrar R$ 125 a mais. Se ela estiver cobrando R$ 125 a mais e atender 3 pacientes por mês, cobrando esses R$ 125 a mais, ao final de 6 meses, ela vai ter, pode fazer a conta, ela vai ter os R$ 7.500 de volta. E eu acho que as pessoas atendem mais do que 3 pacientes por R$ 125, né? Em 6 meses. 3 por mês. Então, quando a gente começa a colocar isso na ponta do lápis e ver que, de forma analítica, isso faz todo sentido, eu não entendo porque ainda existe alguém duvidando se dá para tirar algum resultado disso. Isso não é uma aposta, é trabalho. A única coisa que não acontece é mágica. O seu serviço tem que ser bom. Se o seu produto não for bom, não tem propaganda boa que faça ele vender e funcionar. Se o seu serviço é vendável de novo e de novo, é porque ele é bom. E dá para fazer ele custar mais. Entregar mais valor, trabalhar menos pelo mesmo valor ou muito menos por um valor maior, e você ficar feliz e os seus clientes ou pacientes ficarem felizes também. Então, preencha a aplicação. Participar da mentoria não é só ter o dinheiro para pagar, você precisa agregar para o grupo, né? E nós entendermos, eu e o Flávio, entendermos que nós estamos num momento de poder te ajudar. Se você está no momento que pode ser ajudada ou ajudado por nós, você passa nessa entrevista de seleção. Você é selecionado para participar da mentoria. E para participar, você precisa preencher uma aplicação. Que aqui embaixo, provavelmente na descrição desse vídeo, eu não sei onde você está assistindo esse vídeo, aqui embaixo você vai conseguir o link para você participar, para você preencher essa aplicação. E quando você preenche essa aplicação, o nosso time passa para a gente e aí a gente entra em contato com você para fazer uma entrevista, para marcar uma entrevista e ver se a gente pode ajudar você e se você vai agregar para o grupo, que é uma mentoria em grupo. Então, mesmo que não seja o seu momento financeiro, a gente pode possibilitar um passo menor para você. Então, mesmo que você não tenha os R$ 7.500 no mês de agosto, né? Não me pegue pela palavra. Agora é R$ 7.500. Mas mesmo que você não tenha esse valor para pagar, para poder participar de uma mentoria, nós temos um outro passo menor que de repente você pode fazer e aí é como se você esperasse do lado de dentro. Depois, você pode participar da mentoria descontando o valor do seu investimento inicial. Então você já espera do lado de dentro, você já começa a crescer, você já começa a fazer a coisa funcionar, mesmo antes de entrar na mentoria. É isso aí. Você, me responde aqui, tá comendo mosca ainda?